Mateus 19, versículo de número 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhes: por que mandou então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar ou divorciar-se da sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem divorciar-se de sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar-se. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Pai querido, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra sejamos abençoados, pela tua palavra sejamos edificados, pela tua palavra sejamos nutridos espiritualmente, pela tua palavra sejamos transformados. Queremos ser transformados pela tua palavra, não apenas entretidos, mas que haja revelação da palavra para que nos transforme em o nome de Jesus. Para a glória e honra do teu nome nós oramos, no precioso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje eu queria falar com vocês sobre casamento abençoado, famílias abençoadas. Casamento abençoado, famílias abençoadas. Nós estamos vivenciando em nossos dias e nesses últimos dias um verdadeiro ataque do nosso adversário, um verdadeiro ataque de Satanás contra o casamento e, consequentemente, contra a família, não é? E essa situação vem acontecendo desde os dias de Jesus. Jesus trata com isso, essa questão desses ataques aqui nesse texto de Mateus capítulo 19, e os fariseus vêm para perguntar a Jesus a respeito do divórcio, e Jesus remete ao princípio, né? E o que é o princípio aqui? O princípio é o plano original de Deus, é o plano original, né? Como Deus os criou, homem e mulher, como Deus criou o casamento, como Deus os criou e os uniu, né? Então Jesus remete ao princípio. Quando ele vem perguntando a Jesus se é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo, Jesus diz para eles assim: olha, vocês não têm lido que o Criador os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus remete aos fariseus, lembra eles do princípio, né? Vocês não têm lido. Por quê? Porque eles eram experts na lei, eles estavam entendidos, eles constantemente estavam lendo, observando, examinando a lei, né? E principalmente a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e esse ensinamento está logo no primeiro livro, no livro de Gênesis. Então Jesus diz assim: por que vocês não voltam ao início, não voltam ao princípio e examinem o plano original de Deus, como Deus criou o casamento para ser, né? O ideal, o plano original de Deus, como Deus criou, foi assim que Deus criou. Deus os criou para serem um, Deus os criou para estarem juntos, Deus os criou não para se separar, Deus os criou para estarem vivendo a plenitude no seu casamento. Deus criou o casamento com esse propósito. Então Jesus remete então ao princípio.
E o que a gente vai entender sobre o casamento? Porque é importante entendermos sobre o casamento à luz da palavra de Deus, porque, como eu tenho ensinado, as nossas famílias, elas são abençoadas, mas para a nossa família ser abençoada, também é necessário que nós tenhamos um casamento abençoado. Por quê? O casamento é o fundamento para toda a família, e a família é fundamento para toda a sociedade. Por isso nós temos enfrentado um ataque tão terrível nesses últimos dias contra o casamento. Eu estava ouvindo um pregador, e ele dizia o seguinte, um pregador americano dizia o seguinte, que nos Estados Unidos, no ano de 1930, a estatística dizia que 83% das pessoas adultas, olha só, 83% das pessoas adultas eram casadas em 1930, 83% das pessoas adultas eram casadas. E agora, nos dias de hoje, apenas 49,7% das pessoas adultas são casadas. Isso é uma estatística dos Estados Unidos, ok? Mas a gente sabe que em todo o mundo nós temos seguido, infelizmente, essa tendência. As pessoas, elas têm evitado o casamento, muitas pessoas não querem se casar e outras que se casam e por qualquer motivo, como diz a Bíblia aqui, quando os fariseus chegam para Jesus assim, por qualquer razão. E muitas pessoas, por razões bem banais, acabam se divorciando, acabam se separando por razões banais, por qualquer motivo, como diz a Bíblia aqui nesse texto. Por quê? Porque nós estamos realmente enfrentando nesses dias um ataque terrível do inferno contra o casamento e contra a família. Nós estamos debaixo de um ataque do nosso adversário contra o casamento e contra a família. Mas a Bíblia nos fala então sobre a importância dessa instituição divina, que foi a primeira instituição que Deus criou, foi o casamento e a família. Depois é que veio o Estado, o governo humano, depois que veio lá na frente a igreja, mas a primeira instituição, a mais fundamental, foi a família, e mais ainda, basilar, foi o casamento. E o casamento, nós vamos ver na Bíblia que ele representa Deus. O casamento, ele representa essa trindade, Nós cremos que Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um único Deus. Nós cremos nisso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a unidade na pluralidade de pessoas, é a unidade de Deus na pluralidade de pessoas. Então o casamento representa Deus também. Por quê? Porque nós temos a pluralidade de pessoas, são 2 pessoas que se tornam uma, 2 pessoas que se tornam uma, assim como na Trindade Santa, 3 pessoas que se tornam uma só pessoa, um só Deus. Então Gênesis capítulo de número 1, verso 26, eu queria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, e em Gênesis capítulo 1, versículo 26, logo no início, primeiro capítulo, olha que interessante, primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis significa começo, início, porque narra a história da criação, de tudo como começou, E aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Interessante que a palavra aqui, o verbo fazer, aparece no plural, façamos, não é Deus dizendo assim, eu faço, farei, o homem, não, ele diz façamos. Por que no plural? Porque justamente a pluralidade de pessoas, é como se o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, reunido com Ele mesmo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, estão dizendo entre si nessa reunião sagrada e solene, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que nós temos que entender aqui que homem, aqui nesse texto, a ideia no original é humanidade. Aí ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora olha o que diz o versículo 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olha só, Deus criou o homem, aqui no sentido humanidade, e aí o texto deixa bem claro, criou homem e mulher conforme a sua imagem. Verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus criou homem e mulher e Deus colocou neles a sua imagem. Então significa dizer que o homem e a mulher representam a imagem de Deus. Então o casamento, ele representa essa imagem de Deus e ele é responsável, deve ser responsável para manifestar a cultura do céu na terra. Ou seja, quando Deus criou o primeiro casamento, quando Deus criou o casal, o que Deus tinha em mente? Deus tinha em mente de, através daquele primeiro casal, trazer o reino do céu para a terra, e que o homem e a sua mulher fossem corregentes de Deus, do seu reino. Deus governando o céu e o homem governando a terra a partir do governo celestial. O homem, termo genérico, o homem e a sua esposa, governando a terra a partir do governo celestial, o homem trazendo a vontade do homem e sua mulher, ou seja, o casal, trazendo a vontade de Deus para a terra. E quando eles se multiplicassem a partir da unidade, da união sexual de marido e mulher, quando eles se multiplicassem, qual era o propósito de Deus? Que eles reproduzissem aqueles que levariam consigo a cultura do céu, aqueles que levariam consigo a vontade de Deus e que espalharia essa vontade de Deus por toda a terra, espalharia o reino de Deus por toda a terra. Então, Deus criou o casamento para ser uma representação da sua própria imagem, da sua semelhança, da sua glória. Por isso, o casamento lá no Éden ainda, desde lá do Éden, sofreu um grande ataque. E olha que interessante, observe que quando Deus tinha criado apenas o homem, quando havia somente o homem, e a mulher não tinha sido criado ainda, você não vê Satanás atacando diretamente o homem sozinho. Mas quando Deus cria a mulher e celebra a união do homem e da mulher, celebrando ali o primeiro casamento, então nós vemos a partir dali um ataque do inimigo. Quando o inimigo sugere para a mulher, para Eva, que Deus havia mentido a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando lança semente no coração daquela mulher e permite e faz com que ela também seduza o seu marido para que desobedeça a Deus. Ele está lançando uma semente de dúvida para que eles desacreditem na palavra de Deus. Por quê? Porque se aquele casal cometessem infidelidade contra Deus, desobediência a Deus, rompesse o pacto e a aliança que tinham com Deus, eles estariam se auto-vendendo ao governo do inimigo, eles estariam vendendo o governo da terra, o reino da terra para o inimigo, e a partir daquele momento, o nosso adversário seria, como a Bíblia diz que é, o Deus deste século, o Deus deste mundo. E era isso que o inimigo estava interessado. Então, quando eles desobedeceram a Deus, aquele casamento foi fragilizado logo na base deles. Logo na base. E aí, queridos, nós vimos que esse ataque ele continua até hoje, não é? Porque o inimigo não quer que a imagem de Deus, a glória de Deus, seja refletida em nosso casamento. E nós precisamos entender que o nosso casamento precisa refletir a imagem de Deus. Não é somente o marido, não é somente a esposa, mas os dois, marido e esposa, refletindo a glória de Deus. E aí, assim como Deus tinha um plano no princípio, lá no início, de que eles, ao se multiplicarem, pudessem reproduzir filhos que carregassem dentro de si a imagem de Deus, e infelizmente, quando eles pecaram contra Deus, quando eles desobedeceram a Deus, e a gente vai ler lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, que eles reproduzem um filho, não mais segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a sua própria imagem e semelhança, que agora estava deformada por causa do pecado. Gênesis 5, verso 3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou o nome de Sete. Observe que porque eles desobedeceram a Deus, o plano que Deus tinha de que através do casamento, ao se multiplicarem, ao se reproduzirem, eles estariam gerando filhos que carregariam dentro de si a imagem de Deus e espalharia essa imagem, isso representa o governo de Deus, sobre toda a terra, influenciando, impactando toda a terra, com o governo de Deus, com o reino de Deus, com a imagem de Deus. Agora, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles ouviram a voz da serpente e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Adão gera um filho, capítulo 5
verso 3 de Gênesis, Adão gera um filho, o nome dele é Sete, mas esse filho não carregava mais a imagem de Deus, mas estava carregando a imagem e semelhança do próprio Adão, ou seja, agora estaria carregando essa imagem defeituosa, corrompida, corrupta, da raça caída. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, infelizmente eles ouviram a voz da serpente. Cristo restaurou essa possibilidade de nós vivermos em nosso casamento a imagem e semelhança de Deus, de vivermos em nosso casamento a glória de Deus, ao ponto de, ao reproduzirmos filhos, nós podermos ser instrumentos de Deus para impactar os nossos filhos com o reino de Deus, para que através dos nossos filhos, uma nova descendência, uma nova geração, que teme a Deus, que honra a Deus, que ama a Deus, seja espalhada sobre a face da terra. E eu sei que isso é uma verdadeira batalha espiritual, uma verdadeira guerra espiritual, porque o nosso adversário, ele não está contente com isso, ele não quer que seja assim, ele vai tentar de todas as formas atacar a família, atacar o casamento e a família, para que a imagem de Deus fique distorcida na família e consequentemente nas descendências, nas gerações. Mas qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que o nosso casamento possa refletir a sua glória, que o nosso casamento possa refletir a sua imagem, e ao gerarmos filhos, mesmo debaixo de todas as lutas e das interferências e tentações do nosso adversário, que esses filhos sejam ensinados e instruídos no caminho do Senhor, para que eles reproduzam a imagem e semelhança de Deus, e ao se multiplicarem, eles possam levar essa imagem e semelhança de Deus aonde quer que eles forem, e o reino de Deus possa povoar a terra, a tal ponto de que a Bíblia diz assim, que o conhecimento de Deus seja como as águas do mar, cobrindo toda a terra. Então, o casamento representa Deus, o casamento representa a imagem e semelhança de Deus, por isso, esse ataque tão violento do nosso adversário contra o casamento. O casamento também representa Cristo e a sua igreja. Além de representar Deus na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um só Deus, assim como o casal, como disse Jesus aqui, vocês não leram que não são mais dois, mas uma só carne, assim como o marido e mulher no casamento se tornam um só, o Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, se tornam um só Deus. Agora, o casamento, além de representar Deus, a imagem de Deus, o casamento também representa Cristo e a sua igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31 e 32. Efésios 5, versículo de número 31 e 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Mais uma vez a expressão por esta razão, por esta causa, eis o porquê. Paulo diz assim, eis o porquê, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Lembrando que esse versículo aqui é muito interessante, porque ele é repetido pelo menos 3 vezes na Bíblia. Em Gênesis 2:24, quem diz essa sentença, primeiramente é o próprio Deus, ele sai da própria boca de Deus, falando através de Moisés, por esta razão deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Depois Jesus também fala sobre isso, lá em Mateus 19, no texto que nós lemos, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E agora em Efésios, Paulo repete novamente essa sentença, e ele diz assim, verso 31, por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora, no verso 32, olha o que Paulo diz, grande é esse mistério. Que mistério? O mistério do casamento. Por quê? Porque o casamento representa algo maior, ele aponta para algo maior, e Paulo diz assim, grande é esse mistério. Esse mistério do casamento não é apenas o envolvimento de duas pessoas humanas, mas o casamento aponta para algo maior do que apenas os seres humanos. Ele diz assim, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Significa que o mistério do casamento revela Cristo e a igreja, revela a união de Cristo com a igreja, revela o relacionamento de Cristo com a igreja. Então o casamento representa a união de Cristo com a sua igreja. E aí a Bíblia diz que nesse contexto de casamento, o homem representa Cristo, a esposa
representa a igreja. Olha que tremendo isso. E é interessante porque quando a gente vai ler a partir do verso 22, depois eu gostaria que você lesse com calma aí, Efésios capítulo 5, verso 22, quando você vai ler a partir do versículo 22, até o versículo 33, nesse capítulo 5 de Efésios, você vai perceber claramente que Paulo volta e meia faz exatamente isso, ele está mostrando essa ideia do casamento em relação ao relacionamento de Cristo com a igreja. Quando ele fala para a mulher ser submissa ao marido, quando ele diz para a mulher se submeter ao marido, ele diz assim, como ao Senhor, ou seja, como a igreja deve se submeter ao Senhor, como a igreja deve obedecer ao Senhor, como a igreja deve ser sujeita ao Senhor, assim as mulheres devem se submeter ao seu marido. Então, o marido aqui se torna uma figura, um tipo de Cristo no casamento, e a esposa um tipo da igreja. Quando ele fala para os maridos, a partir do verso 25, para amar as suas esposas, ele chama de novo para Cristo, ele diz assim, verso 25, maridos, ame suas mulheres, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Ou seja, quando ele fala para o marido amar a igreja, ele mais uma vez chama para Cristo, ele coloca Cristo como modelo, como padrão, não é? Como padrão, como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou pela igreja, como Cristo se doou pela igreja. Então o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Então ele traz esse relacionamento de Cristo com a igreja, ele mostra esse relacionamento de Cristo com a igreja, e ele diz que o casamento então é símbolo de algo maior. O casamento então representa algo maior, representa a união de Cristo com a igreja, o amor de Cristo com a igreja, a relação de Cristo com a igreja, a submissão da igreja a Cristo, a obediência da igreja a Cristo, o amor que a igreja devota a Cristo, o cuidado de Cristo para com a igreja, a proteção de Cristo para com a igreja, sabe? Então o casamento aponta para algo maior, e para algo que é atemporal, para algo que é eterno, porque o relacionamento de Cristo com a igreja não acabará nunca, jamais. O relacionamento de Cristo para com a igreja, ele é eterno, embora o casamento, ele está alinhado apenas para essa dimensão, embora o casamento seja apenas para esse tempo, seja apenas para essa época, para essa era, embora o casamento seja apenas aqui para a terra, o casamento é sombra de algo maior, ok? O casamento é um tipo de algo maior, o casamento aponta para algo maior, e aponta para quê? Aponta para o casamento de Cristo com a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja, que é eterno, Agora a grande questão é como nós temos testemunhado este relacionamento, queridos. Já que o homem representa Cristo para a sua esposa, e já que a mulher representa a noiva de Cristo, a esposa representa a igreja de Cristo, e isso é um testemunho também para os que são de fora da igreja, isso é um testemunho também para aqueles que não pertencem ainda à igreja. A pergunta é, como tem sido o nosso testemunho? Como nós temos representado o relacionamento de Cristo da igreja em nosso casamento? Essa é a pergunta. Como nós temos representado o casamento de Cristo com a igreja, a unidade, a união, o relacionamento de Cristo e a igreja em nosso próprio casamento? Como é que nós temos representado? Porque infelizmente, alguns de nós têm dado um testemunho muito ruim, em nosso casamento. Alguns de nós têm dado um testemunho muito ruim, temos fugido desse princípio bíblico. Então nós precisamos entender e ter cuidado com isso. Por quê? Porque o nosso casamento representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Então não tem a ver somente com vocês dois, tem a ver com algo maior. Então, por amor a Cristo, para honrar a Cristo, por honra a Cristo, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento conjugal. Talvez você diz assim, mas pastor, o meu marido não está merecendo isso. Ou talvez você diz assim, mas pastor, a minha mulher não está merecendo isto, esta honra. Não importa, vai além de vocês dois.
é para honrar a Cristo, muito mais do que para honrar vocês dois, é por honra a Cristo, ok? É para honrar a Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz assim: vocês não têm, na vossa luta contra o pecado, vocês não têm sofrido até o sangue. Ou seja, eles não tinham derramado sangue ainda na luta contra o pecado, não se tornaram mártires, não morreram por causa da sua fé em Cristo. Alguns lá da igreja, quando o autor de Hebreus escreveu. Então significa o seguinte, queridos: para honrar a Cristo, a gente deve ir até as últimas consequências, por honra a Cristo, ok? Então é muito além do que apenas o casal em si, é mais abrangente, tem a ver com o relacionamento de Cristo com a igreja. Então o casamento, quando ele é vivido dentro dos padrões bíblicos, é um testemunho do cuidado de Cristo com a sua igreja, é um testemunho do amor de Cristo com a sua igreja, é um testemunho que começa primeiro para casa, para os filhos, um testemunho que começa primeiro para os filhos, de como a igreja deve se submeter a Cristo, de como a igreja deve ser submissa a Cristo, de como a igreja deve amar a Cristo, se relacionar com Ele, e de como Cristo ama a igreja, protege, cuida dela. Então, casamento representa a imagem de Deus, casamento representa a unidade, o relacionamento de Cristo e com a sua igreja, e casamento também representa o novo concerto, a nova aliança, o novo pacto. Casamento é uma aliança, casamento é um pacto. Em Malaquias capítulo 2, verso 14, Malaquias capítulo 2, abre sua Bíblia aí rapidinho, Malaquias 2, verso 14, o último livro do Antigo Testamento, antes do livro de Mateus, antes do Evangelho de Mateus. Malaquias capítulo 2, verso de número 14, olha o que diz a palavra de Deus: e perguntais, e por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha que texto forte. O texto diz que Deus foi testemunha de quê? Da aliança, do pacto que nós fizemos no casamento. E aí o texto diz assim: com a mulher da tua mocidade, ou seja, a maioria de nós, ou grande parte de nós, e essa era uma grande realidade para o povo de Israel, casavam ainda muito jovem. Por isso que o texto diz assim: a mulher da juventude. Ele diz: eu sou testemunha, o Senhor foi testemunha, dessa aliança, desse pacto que você fez com a mulher da tua juventude. E ele diz: com a qual você foi desleal, infiel, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A mulher da tua aliança. Então assim, essa pessoa com quem você está casado, é a pessoa da sua aliança. Essa esposa com quem você está casado, é a mulher da tua aliança. Este marido com quem você está casado, é o homem da sua aliança. É um pacto, é um concerto, é um pacto. Então, o casamento, ele representa esse concerto, esse pacto, essa aliança, ok? E o texto diz que Deus é testemunha dessa aliança. Geralmente a gente convida pessoas, quando nós estamos nos casando, fazendo a celebração do casamento, e hoje em dia as pessoas têm o hábito de convidar muitas testemunhas, Muitas testemunhas. Já celebrei casamento com até 12, 16 testemunhas, olha que coisa, as pessoas querem convidar muitas testemunhas. Só que Deus diz, embora tenha todas essas testemunhas humanas, Deus está dizendo: eu estou testemunhando, acima dessas testemunhas que você convidou, que vai assinar naquele documento ali, que vai ao fórum, além dessas testemunhas humanas, eu, o Senhor, eu sou a testemunha principal dessa aliança, desse concerto, desse pacto que você fez com a mulher da tua mocidade. Eu sou a testemunha. Então o casamento é um pacto, que é feito e celebrado diante de Deus, Mas talvez você diz assim: pastor, mas quando eu me casei, eu não era nem cristão,
casei no fórum, ou casei em uma outra instituição religiosa, não importa. Quando você casou, Deus foi testemunha dessa aliança. Deus foi testemunha dessa aliança, ok? Então a Bíblia deixa bem claro que o casamento é uma aliança, um pacto. E por que ele representa um novo concerto, um novo pacto? Por quê? Deus fez um pacto com Israel, chamada de antiga aliança, Antigo Testamento, Antigo Concerto. E nesse pacto, em resumo, resumidamente, Deus iria proteger Israel, Deus iria abençoar Israel, Deus iria prover, trazer provisões para Israel, Deus iria cuidar de Israel. Essa era a parte de Deus no pacto. Qual era a parte de Israel no pacto? A parte de Israel no pacto era cumprir toda a lei do Senhor. E quando eles ouviram de Moisés isso, se eu não me engano, no Êxodo capítulo 19, eles disseram assim: nós obedeceremos, nós cumpriremos tudo que o Senhor mandou, tudo que o Senhor ordenou nós faremos. Eles estavam muito confiantes em si mesmos. E aí a Bíblia diz que não demorou muito tempo, e Moisés teve que quebrar as tábuas da aliança do concerto, porque quando Moisés desce do monte Sinai, trazendo as tábuas as tábuas do concerto, as tábuas da antiga aliança, contendo os 10 mandamentos, o povo estava já quebrando o primeiro mandamento, que eles estavam adorando um bezerro de ouro, em uma festa cheia de orgias, de bacanais, eles estavam totalmente distanciados, desviados do Senhor, e a aliança é quebrada. Agora no Novo Testamento, olha que interessante, a nova aliança, Deus diz que vai nos abençoar, que vai nos proteger, que vai nos salvar, que vai nos guardar, que vai proteger a nossa vida. Só que Deus sabe que nós, em nós mesmos e sozinhos, não conseguimos guardar a lei, não conseguimos guardar plenamente os seus mandamentos. O que Deus faz? Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho Jesus, que nunca cometeu pecado algum, e o seu Filho Jesus, que nunca cometeu engano, da sua boca não saiu nada malicioso, maldoso, engano, nunca cometeu maldade alguma, perfeito, imaculado, cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, o único que cumpriu plenamente toda a lei, o único que cumpriu plenamente todos os mandamentos de Deus, esse Jesus, Filho de Deus, em meu lugar e em seu lugar, ele vai à cruz, e ele morre na cruz por mim e por você, pagando a penalidade máxima dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. E agora Deus firma conosco uma aliança em Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer? Crer em Jesus, crer em Jesus Cristo. E ao crermos em Jesus Cristo, como Ele guardou plenamente os mandamentos de Deus, e em nosso lugar morreu na cruz, o inocente pelo pecador, o inocente pelo culpado, morreu em nosso lugar, cumpriu a nossa sentença em nosso lugar, o que acontece? Deus celebra uma nova aliança conosco, através de seu Filho Jesus Cristo, e nessa aliança nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nessa aliança, porque está firmada em Cristo Jesus, está firmada no Senhor Jesus Cristo, e Deus nos olha através de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê através de Jesus Cristo, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos para sempre aceitos, apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das nossas falhas, apesar de muitas vezes escorregarmos, de muitas vezes cairmos, apesar de muitas vezes tropeçarmos, e claro, tem consequências sim, tem dores e sofrimentos decorrentes das nossas quedas sim, mas sabe o que o Senhor diz? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, por causa de Cristo Jesus. Então o casamento aponta para esse novo concerto, para essa nova aliança, de que pelo amor de Cristo em nós, de que pela graça de Cristo em nós,
não por nós mesmos, nós seremos capazes de caminhar a segunda milha. Nós seremos capazes de amar o outro, apesar das suas fraquezas, faltas, falhas, por causa de Cristo em nós. De que por causa de Cristo em nós, por causa da graça de Jesus em nós, não por causa de nós mesmos, porque nós não conseguimos, mas por causa de Jesus em nós, por causa da graça de Jesus em nós, nós teremos força para suportar as debilidades do outro, as fraquezas do outro, para andar a segunda milha, para pedir perdão também quando nós erramos, para reconhecer também quando nós erramos, para reconhecer também as nossas faltas. Então isso tem a ver com a nova aliança, isso tem a ver com um novo conceito, porque na antiga aliança era olho por olho, dente por dente, ok? Pé por pé, mão por mão, era assim na antiga aliança. Mas na graça, nesse novo conceito que nós celebramos, nós temos a capacidade de ir um pouco mais, de ir além. Amém? Então casamento, ele aponta também para essa nova aliança. E é por isso, queridos, que o nosso inimigo, que o adversário tem tanta raiva, tem tanto ódio do casamento. Porque o casamento, como eu disse, representa Deus, representa a imagem de Deus na terra, representa o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E representa essa nova aliança, esse novo concerto que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Nesse novo concerto, não tem a ver com os nossos méritos, não, tem a ver com o que Cristo fez, o Filho obediente de Deus, tem a ver com Ele. Então o casamento aponta para esse novo concerto, para essa nova aliança, e é exatamente por isso que nós precisamos lutar em Deus, pela graça de Deus, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelo nosso lar. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Eu estou pregando para alguém nessa noite. É por isso que nós precisamos lutar com todas as nossas forças pelo nosso casamento, para que o nosso casamento continue resplandecendo a glória de Deus e espalhando a glória de Deus, para que as pessoas, ao verem o nosso casamento, elas identifiquem a presença de Deus nele. Que os nossos filhos cresçam em um ambiente saudável, curado, abençoado, onde a glória de Deus se manifeste, onde a presença de Deus se manifeste. Que os nossos filhos cresçam debaixo de uma nuvem de glória, onde o casal, onde os pais, pai e mãe, se amem e se respeitem, busquem a Deus, temam a Deus, ensine pelo exemplo os seus filhos a temerem a Deus, a honrar a Deus. Não estou falando de famílias perfeitas, porque ninguém é perfeito, nossas famílias não são perfeitas, mas precisamos ser famílias que temem a Deus, que honram a Deus, e mesmo quando houver quedas, falhas, transgressões, desobediências, porque o temor do Senhor está em nosso coração, nós correremos para o Senhor. Nós buscaremos a sua graça, buscaremos o seu auxílio, e faremos como Pedro, na hora que Pedro estava afundando e gritou: Senhor, socorre-me, e ele veio para socorrer. E nós precisamos fazer o mesmo. Se nós percebermos que nós estamos afundando em nosso casamento, se nós percebermos que nós estamos afundando em nossa família, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos gritar pelo socorro do Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, nos socorra, e o Senhor virá para nos socorrer. Deus não quer que o seu casamento termine. Deus não quer que o seu casamento fracasse. Deus quer que você e o seu cônjuge experimente o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. Eu não quero também que essa ministração seja uma condenação para aqueles que já enfrentaram um processo tão doloroso de divórcio em algum tempo, em alguma fase da sua vida. Eu não quero que essa ministração seja um fardo sobre a sua vida, porque a graça de Deus também para aqueles que infelizmente já enfrentaram, já passaram por um processo de divórcio, a graça de Deus para a sua vida. Mas para você que está casado, ainda está casado, mas está enfrentando uma luta terrível em seu casamento, uma batalha terrível em seu casamento, dias extremamente difíceis em seu casamento, Deus está dizendo para você através dessa ministração: persevera, crendo na palavra, examinando a palavra, aplicando a palavra à sua realidade, ao seu casamento. Deus lhe dará vitória, se você estiver disposto, juntamente com seu cônjuge, a buscar o Senhor e aplicar as verdades bíblicas do Senhor no seu casamento. Jesus disse que o divórcio só acontece por causa da dureza dos corações.
Jesus disse isso claramente em Mateus capítulo 19. Quando os fariseus disseram para Jesus assim: por que então Moisés ordenou? Mateus 19, vamos voltar lá rapidinho, Mateus 19. Porque mandou, olha só o que eles disseram que Moisés mandou, olha o que eles disseram, preste atenção nisso aqui, porque mandou Moisés, então, da carta de divórcio repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Olha só, os fariseus estavam dizendo para Jesus que Moisés mandou, que ele ordenou, que era o mandamento de Moisés, da carta de divórcio e repudiar a mulher, por qualquer motivo. Jesus disse: não foi um mandamento, foi uma permissão. Foi uma permissão, e Moisés permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações. O que Jesus está nos ensinando? Que o divórcio, ele acontece por causa da dureza dos nossos corações. Para o divórcio acontecer, é preciso que pelo menos um dos cônjuges tenha um coração endurecido. Se pelo menos um dos cônjuges tiver o coração endurecido, um coração que não se abre para o amor, que não se abre para o perdão, que não se abre para a reconciliação, que não se abre para abençoar o outro, que não se abre para se sacrificar pelo outro, se apenas um dos cônjuges tiver um coração endurecido, já há possibilidade de divórcio. E se for os dois, meu Deus, aí é que a coisa desanda mesmo. Jesus disse que o divórcio acontece por causa da dureza dos corações. Por isso nós precisamos permitir que o Espírito Santo quebrante os nossos corações. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ministre graça sobre os nossos corações, para que apesar das nossas fraquezas, defeitos e falhas, a graça do Senhor seja maior em nosso coração do que todas as fraquezas e falhas nossas e dos nossos cônjuges. Deus tem bênção para você, para o seu casamento. Deus tem bênção para você, para a sua família. Como eu disse, eu estou falando para alguém hoje à noite. O Espírito Santo está ministrando para alguém hoje à noite esta palavra. Que você possa guardar esta palavra em seu coração e que o seu casamento seja um pedacinho do céu. Nós vamos vencer essas guerras, esses ataques do inferno contra o nosso casamento, contra a nossa família. Nós precisamos guerrear, porque o inimigo odeia tanto o casamento. O casamento representa Deus, o casamento representa o relacionamento de Cristo e a sua igreja, e o casamento representa a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Por isso, queridos, não tem a ver somente com vocês dois, é muito mais abrangente, é muito além. O seu casamento é uma sombra de uma realidade muito maior em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o teu casamento, a tua família, o teu lar, que os teus filhos cresçam debaixo da graça do Senhor, experimentando coisas grandes de Deus, que os teus filhos vejam a bondade e a misericórdia de Deus sobre a tua casa, que eles vejam a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua família, que os nossos jovens, adolescentes e crianças tenham prazer em estar em casa, porque sabe que a casa é um lugar de proteção, porque sabe que a casa é um lugar de paz, porque sabe que a casa é um lugar de refúgio, porque sabe que a casa é um lugar tranquilo, é um lugar bom para se estar, é um lugar abençoado por Deus, porque vê os pais amando a Deus e um ao outro, honrando a Deus e um ao outro, respeitando a Deus de um ao outro, e que o nosso casamento seja de fato essa base, esse fundamento para os nossos filhos e para as nossas futuras gerações, para a nossa futura descendência. Há uma promessa de Deus para a descendência do justo. Sabe qual é? A Bíblia diz assim: a descendência do justo será abençoada na terra, será poderosa na terra. Eu quero profetizar isso para você, homem e mulher de Deus. Eu quero profetizar que a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, e se Deus permitir, os seus bisnetos, e enfim, a sua descendência, a sua geração, será poderosa na terra, serão muito abençoados na terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua casa, e que a glória de Cristo esteja no seu lar, em nome de Jesus. Amém?